Olá, era meados aí de setembro de 2010, quando eu conheci um senhor, ainda lá no escritório de advocacia que eu trabalhava. Eu ainda não era advogado, para quem me conhece sabe que eu sou advogado aí desde 2013, mas enfim, não é sobre mim que eu vou falar, mas sim sobre o direito ao viúvo na pensão por morte. O que aconteceu? Esse senhor, ele procurava o direito na sua aposentadoria por idade. E como eu era assistente, estava organizando a documentação dele e identifiquei que ele era viúvo. Questionei ele se ele estava recebendo a pensão por morte e ele me disse que não. Ele disse que, na verdade, ele não tinha direito à pensão por morte porque ele era um homem viúvo da lei anterior, da lei antiga, que não previa direito à pensão por morte. Tudo bem. Foi então que eu comecei a me dedicar neste estudo aí sobre o viúvo, sobre o direito do viúvo na pensão por morte. Isso foi se passando, ok, me formei em 2013 e tal. E hoje, por que eu volto a falar neste assunto? Porque ainda hoje existem muitos viúvos que possuem aí o direito na pensão por morte, só que não acreditam mais nessa situação. Então, por isso eu resolvi de uma vez por todas esclarecer todos estes pontos, tá? Porque tem muita informação divergente, muita informação de cada lado e acaba que o viúvo não sabe o que é certo, o que é errado. Ele não sabe o que é certo e o que é errado no direito aí da pensão por morte, se ele pode realmente receber ou não, tá? Então, é sobre isso que eu vou explicar. Eu venho, na verdade, a informar, porque eu sei que existem muitas pessoas pelo Brasil que podem aí estar voltando a receber o seu direito na pensão por morte, ainda receber, por vezes, os últimos 5 anos de atrasados. O que eu vejo é que esse valor tem ajudado muito a família do viúvo, tá? Mesmo que ele tenha já se aposentado, ou ainda, às vezes, o viúvo até já casou novamente, e só por este fato não impede que ele volte a receber a pensão por morte, caso ele tenha recebido lá atrás em nome dos filhos, tá? Muito comum, antigamente, o homem ele só tinha o direito de receber em nome dos filhos e não tinha direito de receber para ele o direito da pensão por morte. Então, quando o filho completava lá seus 18 ou 21 anos de idade, acabava a pensão por morte e ele deixava por isso e ficava assim. Só que isso, na verdade, muitos estão deixando de continuar de receber a sua pensão por morte. Porque sim, o homem viúvo, ele independente da data do falecimento da esposa ou da companheira, seja ela falecida em 91, 92, 93 ou ainda antes, 88, 87, 86, não importa, tá? E eu vou explicar ponto a ponto sobre isso. Muitos viúvos pelo Brasil ainda possuem o direito de requerer a sua pensão por morte. Ou talvez voltar a receber, já que alguns recebiam em nome de seus filhos. Não importa a data do falecimento aí da sua esposa, mesmo que tenha sido há 30 anos atrás. Está bem? Eu sei que pode lhe soar um pouco estranho, porque muitos já procuraram o INSS, alguns procuraram escritórios de advocacia lá na época, e o próprio INSS diz que o viúvo ele não tem o direito à pensão por morte, caso ele seja homem. Por que isso? Tá? Vou te contar que o viúvo ele só tinha direito à pensão por morte caso fosse inválido. Isso antes de 1991, tá? Nós estamos falando aí de situações de 30 anos atrás. Só que isso perdura até hoje no INSS de uma forma que não deveria. E vou lhe mostrar por que muitos estão conseguindo receber o seu direito e ainda receber os últimos 5 anos de atrasados.
o que pode ajudar aí muito a sua família, porque além de receber o benefício mensal, quase sempre no valor de um salário mensal, um salário mínimo, alguns até têm direito a mais do que um salário mínimo, vai depender de algumas circunstâncias. E o interessante também é que o viúvo ele pode receber aí os últimos 5 anos de atrasados. Vou te explicar como que funciona, ponto a ponto, tá? Algumas inverdades são o que? Muitos acreditam que pelo passar dos anos, tá? Que esse direito já prescreveu, que já decaiu, que não poderia hoje estar mais requerendo esse direito, ou que o direito seria exclusivamente aos filhos. Te digo que não, está bem? Por quê? O direito você pode pedir a qualquer momento, mas vou te explicar depois exatamente o procedimento, como que é feito, até mesmo como que recebe, como que é a forma de pagamento nos casos que são concedidos, né? Tudo que você precisa saber sobre este direito da pensão por morte. Era outubro de 1988 e surgia a Constituição Federal aí de 1988. Nela, igualou-se os direitos entre o homem e as mulheres. Porém, para a Previdência Social, ainda não previa dessa forma. A Previdência Social, ela somente foi reconhecer o direito à pensão por morte para o homem a partir de final ali de 1991. Antes disso, previa somente o direito à pensão por morte caso o homem falecesse, o que seria o direito para a mulher ou para os filhos. Porém, como a Constituição Federal de 1988 igualou os direitos entre homens e as mulheres, desde então previu-se que o homem também poderia receber a pensão por morte, só que o INSS ainda não via dessa forma. Inclusive, na Constituição anteriores já previa a igualdade, só que isso nunca ficou muito claro. Então, te digo que o homem é possível sim receber a pensão por morte, independente da data do falecimento de sua esposa, tá? Inclusive, muitos viúvos questionaram o INSS em relação, até hoje, se você for na Previdência Social e perguntar se o viúvo ele possui o direito à pensão por morte, o servidor provavelmente vai falar que a partir de 1991 possui, e os viúvos que são anteriores a essa data não. Só que isso não é o que o STF disse. O STF já reconheceu esse direito, e então todas as decisões abaixo do STF têm que também reconhecer esse direito, já que o STF é o órgão, é a decisão maior aí que tem no âmbito da justiça. E como o STF reconheceu o direito ao homem viúvo receber a pensão por morte, independente se for antes de 91, até mesmo antes de 1988, já possui também decisão do STF nesse sentido. As decisões abaixo dele, já que o STF é a decisão maior aí, tem que obedecer a esta sistemática, ou seja, o viúvo, independente da data, ele tem o direito de receber a pensão. E como a gente fala de leis da época, hoje, se você requer o direito à pensão no INSS, o INSS ele paga da data do requerimento para frente. Porém, lá na lei anterior, dizia que não, que tem que pagar os últimos 5 anos. Então, também é possível requerer aí o direito à pensão também sobre os últimos 5 anos, além do pensionamento mensal para frente. Eu sei que muitos homens, ele é o garantidor da casa, digamos assim. Então, era comum o homem não ter o interesse aí em requerer a pensão, até porque ele, às vezes, ele não se sente confortável com essa situação. Ocorre que, inclusive,
Nem mesmo o direito dos filhos os homens receberam lá antigamente. Por quê? Principalmente nos casos em que a falecida esposa ou companheira era agricultora, nem isso o INSS previa, que era o direito aos filhos, quando era agricultor. Quando a falecida esposa, companheira, ela era urbana, ela trabalhava de carteira assinada, ok, aí o INSS pagou a pensão por morte para os filhos até eles completarem 18, 21 anos. Só que em ambos os casos, o homem viúvo ficou sem o direito à pensão. E isso ainda é possível hoje ser resguardado esse direito, sabe? Ser solicitado. Você tem que cumprir alguns requisitos. Quais? São requisitos simples, mas são essenciais para você obter o direito à pensão. Quais que são? A mulher, na época, na data aí do falecimento, ela tinha que estar trabalhando, ela tinha que estar ou trabalhando na agricultura, pode ser junto com você, né, ali aquela questão familiar, ou então ela tinha que ter a carteira assinada, está certo? Digamos que na data exata do falecimento ela não estivesse com a carteira assinada, mas ela trabalhou ali um pouco antes, um ano antes, tá? Seja na agricultura ou seja de carteira assinada. Pode também estar tentando buscar o direito, porque às vezes não precisa exatamente que no ano do falecimento ela estivesse trabalhando de carteira assinada, mas ali um ano antes, um período um pouco antes, também conta para o direito, tá? É importante que ela tenha ao menos um ano de contribuição no total, está bem? Mas ela tem que ter ali esse período aí de contribuição para gerar a pensão para o homem. Se a esposa nunca trabalhou, tá? Ou nunca trabalhou na agricultura, ou nem nunca trabalhou de carteira assinada, bom, provavelmente você não tem esse direito. A pensão por morte, então. Mas se ela trabalhava, ainda que seja fracionado, vários períodos, tem mais de um ano de carteira assinada, né? E havia ainda trabalhado até pouco tempo antes do falecimento, ou ainda que seja agricultora, sugiro que fique esperto, porque provavelmente você possui o direito na pensão por morte. E claro, também precisa que você estivesse casado com a pessoa ou que vivesse em união estável. União estável, basta comprovar que vocês viviam junto ali no último ano antes do falecimento, até a data do falecimento, que pode sim estar requerendo o direito à pensão por morte. Precisa ter filhos? Não, não precisa. Era comum o homem, os casais, lá antigamente, há 30 anos atrás, a maioria, quando casavam, logo já possuíam filhos. Mas não é obrigatório que tivessem filhos na época. Então, volto a repetir, não existe qualquer diferença entre um viúvo da lei atual para um viúvo da lei anterior. Lógico, vai ter uma diferença no requerimento, na forma de pedir, na dificuldade maior que você vai ter de conseguir o benefício, mas ambos são viúvos e têm sim o direito de receber a pensão por morte. E também tem uma outra questão. Não importa que você era o chefe da família lá antigamente, ou não, ou a esposa era a chefe da família, que isso pouca diferença faz, já que a Constituição Federal ela previu que homem e mulher têm direitos iguais. Então você não precisa comprovar que dependia da esposa para receber o direito. Basta mostrar que era casado ou que vivia em união estável com a pessoa e que ela tivesse contribuições, seja como agricultora ou seja de carteira assinada. Agora que você já entendeu um pouco mais sobre o seu direito, deixa eu lhe explicar como que você faz para requerer o direito à pensão por morte. O primeiro passo é sempre solicitar no INSS, só que tem alguns detalhes.
o INSS provavelmente ele vai lhe indeferir esse teu pedido. Por quê? Porque ele vai decidir com base lá nos seus requerimentos internos, tá? E a grande maioria desses pedidos eles vão ser, infelizmente, negados aí pelo INSS. E após você deve entrar com um pedido judicial. Claro que você vai procurar um advogado para fazer isso. Procure um bom profissional que entenda do assunto e que entenda das leis da época. Por que eu vou dizer isso? Porque na justiça você pode entrar apenas uma única vez. No INSS você pode pedir quantas vezes você quiser, tá? Não tem problema, ele vai lhe indeferir, pode até mesmo lhe conceder. Já vi alguns casos sendo concedidos diretamente no INSS, mas são bem poucos, tá? A maioria é um pedido judicial. E na justiça, se você já entrou na justiça e perdeu, infelizmente, provavelmente você não vai poder pedir de novo, tá? Por isso que eu digo que na justiça é apenas uma única vez que você pode entrar. Mas se você mesmo que já tem entrado na justiça, sugiro que pegue um bom profissional para ele analisar o seu caso, porque às vezes você não pediu exatamente sobre esse direito. De repente pediu sobre algum outro direito, e aí então você talvez possa estar requerendo ainda o direito, tá? Então, uma coisa é o pedido no INSS, outra é na justiça. Segundo ponto importante, você, quando for fazer o requerimento, ainda que seja lá no início no INSS, já tem que fundamentar com a decisão do STF, mostrando que o direito mudou, tá? E que existe ainda a possibilidade de requerer. Terceiro ponto importante, você tem que pedir os últimos 5 anos também de atrasados. Isso faz muita diferença, por quê? Porque vai refletir no valor que você vai receber depois. Esse valor, quando você ganha, na grande maioria dos casos, ele vem por junto, tá? Então é um valor, digamos, considerável que pode ajudar aí você ou a sua família. Muitos viúvos até procuram ajudar ainda seus filhos, mesmo que os filhos já tenham a maior idade, que o benefício em regra não seria para ele, mas quando vem um valor ali considerável, ele procura ainda ajudar toda a família. Mas aí o dinheiro é seu, você faz o que bem entender. Por que eu digo que tem que requerer esses últimos 5 anos? Porque eu já vi, inclusive, vários pedidos judiciais ganhando o direito à pensão por morte, porém não recebendo os últimos 5 anos. Tem ainda decisões que entendem que não tem o direito aos últimos 5 anos, apenas o benefício mensal para frente. Por isso que eu digo que tem que fazer um pedido bem fundamentado, porque lá na lei da época previa sim o direito aí dos últimos 5 anos. Por que eu digo dos últimos 5 e não 20, 30, se o falecimento foi há 30 anos atrás? Porque aí ocorre a prescrição daquelas parcelas antigas, mas não do direito à pensão. Então, do direito aos últimos 5 anos e da pensão para frente, isso não prescreve. Prescreve sim as parcelas a mais de 5 anos. Uma dúvida muito comum do viúvo, hoje, por vezes, ele já tem uma certa idade e até mesmo já recebe a sua aposentadoria. E aí pode questionar se ele pode ficar recebendo os 2 benefícios ou não. Pode, está bem, desde que a sua aposentadoria seja aposentadoria mesmo, ou seja, a aposentadoria ela tem 13º, tá? Então, você só não poderia receber a pensão por morte, ficar com os 2 benefícios juntos, o benefício de aposentadoria mais a pensão por morte, caso a sua aposentadoria não fosse aposentadoria, fosse aquele benefício assistencial, aquele que não tem 13º. Agora, se você recebe 13º, você pode sim também estar requerendo a pensão por morte e ficar recebendo os 2, tá? Tanto a aposentadoria quanto a pensão. Inclusive, no final do ano, você recebe o 13º da aposentadoria
e também o 13º da pensão por morte. Está certo? Isso é uma dúvida comum, inclusive teve mudanças na lei agora, ultimamente, que fala, após a reforma previdenciária, onde fala que hoje não pode receber isso, aquilo. Não, pode sim receber as duas, tá? Inclusive, tem alguns casos que você ainda vai defender a lei anterior, então é mais tranquilo ainda, tá? Então, quanto a essa questão do direito de receber os dois, pode sim receber os dois, tá? Uma dúvida também do homem viúvo é em relação, às vezes ele não possui mais a documentação para requerer o direito, tá? Mas isso é uma documentação que não é difícil de conseguir, está bem? Até porque vai precisar da certidão de casamento ou se for união estável, provas dessa união. Provas podem ser, inclusive, os próprios filhos que vocês tiveram em comunhão ali, que vocês tiveram, os filhos que vocês tiveram juntos, eles são considerados também já provas de união estável, entre outras, inclusive testemunha, pode ser. Mas, no caso da pessoa que era casada, não, às vezes, na grande maioria, não precisa de testemunha, não precisa de audiência no processo judicial, porque ele é um processo que a gente chama de processo de direito, ou seja, você apenas discute a lei, tá? Se previa o direito à pensão ou não naquela época. Então acaba sendo um processo, um pedido aí judicial mais rápido, mais tranquilo, digamos, em relação assim, não tem aquela discussão de audiência que muitas pessoas têm aquele receio da justiça em relação quando fala processo, quando envolve discussões. Não é isso que trata esse seu pedido, está bem? Ele é um pedido complexo para quem, digamos, não entende do assunto, mas, de outra forma, eu entendo ele como um processo, um pedido judicial simples no ponto de questões como audiência, como deslocamento, como juntar documentos. Nesse ponto, não vejo como grande dificuldade que você terá, está bem? Ele é mais uma questão de pedido com base em leis e em base em direitos, está certo? Ele é um processo que, na sua grande maioria, não, como já disse, não tem audiência. Hoje, os pedidos, em sua grande maioria, são totalmente eletrônicos, tanto no INSS quanto judicial. Não importa a localidade aí a nível, qualquer lugar do Brasil hoje estão aplicando os processos eletrônicos, então não precisa por vezes ficar se deslocando, nem ao fazer o pedido no INSS, e quando você for contratar o seu advogado, provavelmente ele também vai fazer o pedido totalmente eletrônico na justiça, com base aí nas leis da época e com base também na decisão do STF. Após, como que funciona o reconhecimento do direito na justiça? Na grande maioria, você começa a receber, depois da primeira decisão, digamos, favorável, você começa a receber o benefício mensal. E, independente se o INSS entrar com recurso ou não, tá? Ele possui o direito de recorrer, quase sempre fica pendente os atrasados, os 5 anos de atrasados, até sair a decisão final. Depois que sai a decisão final, é calculado os atrasados e você recebe esse direito aí na pensão. Lógico, na hora de você contratar o seu advogado, procure tomar alguns cuidados. Hoje, a justiça tem um controle muito grande, tá, em relação a pagamento dos atrasados e tudo mais. Mas algumas dicas que eu posso lhe dar é o que? Quando você for passar a procuração para o profissional que vai lhe ajudar aí a atuar no seu caso, procure verificar se na procuração ela possui direitos de receber valores no seu nome. Tá? Isso não é muito comum e até, na verdade,
não há nem a necessidade de ter na procuração direitos de outra pessoa receber ou do advogado receber no seu nome. Então, procure verificar isso na procuração. É algo simples e a procuração eu entendo que ela é para atuar no seu caso, para requerer o benefício, tá bem? E não para receber valores. Isso é a forma que eu entendo. Alguns viúvos já me questionaram, tá? E eu vou falar aqui porque pode ser a dúvida de outro também, tá? Que é em relação aos atrasados. Diego, eu preciso pagar imposto sobre esses atrasados? Eu terei, digamos, prejuízo? Né? A grande maioria desse tipo de pensão, tá? Ele é no valor de um salário mínimo mensal e também quando recebe os atrasados, vamos dizer que seja 60 salários mínimos de atrasados. Esse valor, em regra, quando ele é no valor de um salário, ele não incide imposto de renda, está bem? Então, você recebe o valor sem qualquer retenção de imposto. Mas tem casos que sim, que há a retenção de imposto quando você tem outras rendas, tudo mais. Então, se porventura deu tudo certo, você conseguiu o seu direito, tá? Lógico que essa retenção aí, esse imposto, não vai ser maior do que você tem para receber, né? Então, por óbvio que ele sim é muito vantajoso, tá? Que você receba o direito, porque independente de receber ali, de ter uma retenção de imposto, o que for, sobre este valor igual, ainda assim é muito vantajoso a quantia que recebe do que o valor que teria que pagar, digamos, de imposto ou outras despesas, digamos, até mesmo com o advogado. Outra dúvida do viúvo é em relação ao novo casamento. Ele, por vezes, já casou novamente, tá? E como fica quando casa novamente? Eu entendo que você teria igual o direito adquirido, com base no seu casamento anterior, está certo? Então não é pelo fato de você ter casado novamente que não vai ter o direito à pensão por morte. Até porque, hoje, pela lei atual, se um viúvo casa novamente, igual ele continua recebendo a sua pensão. Por que que o viúvo antigo não teria esse direito? Inclusive, tem até uma súmula para os casos antigos, uma súmula do antigo TRF, que diz que, mesmo quando há um novo casamento, ainda assim existe a possibilidade de permanecer recebendo o direito da pensão, né? E sem falar aí dos... Eu sou o advogado Diego Idalino Ribeiro. Eu acredito que eu já tenha esclarecido diversas dúvidas, diversos mitos, que no fim ficou esse direito do viúvo perdido aí ao longo de tantos anos, né? Ao longo aí de a grande maioria de mais de 30 anos perdido. Não é perdido, mas assim, 30 anos de espera, 30 anos de uma situação às vezes triste que ocorreu, mas que eu vejo que o viúvo ele tem sim que a possibilidade do direito e requerer, até porque se você for pensar de outra forma, aquela contribuição, aquele esforço que a falecida teve há anos atrás, contribuindo para a Previdência ou trabalhando no meio rural, aquela contribuição ela fica perdida, ela não vai ajudar em nada aí na contribuição, porque se você não receber o direito na pensão, aquela contribuição vai ficar para o governo, digamos assim, né? Vai ajudar aí a Previdência Social, mas não propriamente para a sua família. Então, esse é um direito já por causa disso. A pessoa contribuiu lá antigamente, então gera o direito ao viúvo de receber a pensão por morte. Se você estiver aí no meu canal do YouTube, para quem não sabe, eu tenho também um canal no YouTube, né? Por favor, deixe um comentário abaixo, escreva alguma coisa se você gostou desse vídeo, se ele esclareceu aí nestes pontos, se te ajudei de alguma forma, está certo? E deixo aí um grande abraço, espero que você aí consiga aí o seu intento, consiga aí
poder ajudar você ou a sua família de alguma forma, com essas informações que eu acabei de lhe passar. Está certo? Grande abraço e até mais.